Meus irmãos, a paz, igreja, eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra aqui em Mateus, capítulo 7, verso 21 em diante. Vai dizer assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Para entendermos esse texto, que está descrito aqui no livro de Mateus, que foi escrito, com o fim de evangelizar judeus, nós temos que entender, nós temos que voltar um pouquinho atrás para saber a respeito do que ele está falando. Porque a partir do verso 13, ele nos diz o seguinte: Entrai pela porta estreita, largue a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Esse texto ele começa a dizer a respeito de quem verdadeiramente faz a vontade do Pai. Nós sabemos que nós temos vivido num mundo de portas largas, nós temos vivido num mundo em que as pessoas elas querem andar no caminho do pecado, um caminho fácil, não querem sacrifício, ao passo que da mesma forma que existe esse caminho largo, existe também o caminho estreito e o caminho apertado, e é este que conduz à vida. Se nós formos analisar, ele vai dizer aí verdadeiramente quem é servo e quem não é servo. No verso 15 ele vai dizer: Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Aqui é o primeiro cuidado que o próprio Jesus disse para que nós tomemos. Ele está falando assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Isso aqui me chama a atenção, porque a palavra acautelar é tomar cuidado, e profeta é aquele que profere, aquele que diz algo, que se apresenta como alguém de credibilidade, que diz algo da parte do Senhor. Ele fala assim: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas. Nós vemos aí num tempo de crise que as pessoas estão em casa, muitas pessoas e até mesmo servos de Deus ouvindo pregações diversas, Às vezes tem uma dúvida, recorre à internet, mas a palavra de Deus fala assim: pelo fruto você conhece a árvore. A palavra de Deus fala que nós temos que olhar para o resultado da vida de quem nós estamos ouvindo, Porque não tem como uma árvore... Aqui ele vai falar: colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não tem como colher uva de espinheiro ou figo de abrolho. O que ele está falando aqui? Que a árvore, ela frutifica segundo a sua espécie. Se a pessoa está falando algo, mas você não vê esse resultado na vida dela, você tem que abrir o olho, você tem que tomar cuidado. Entendeu? Porque tem muitos aí pregando a palavra, mas não congregam, não são pastores, São pessoas, quem sabe, que estão querendo se separar, são pessoas que não têm uma reputação ilibada, e com certeza, se você ouvir, não vai trazer um fruto bom para a sua vida. E é por isso que ele vai falar assim: toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons, E ele vai falar que a árvore boa, ela dá bons frutos. E a árvore que ele está falando aí são pessoas. E a árvore, ou a pessoa que não dá fruto, ela será cortada e lançada fora, Será, no fim dos tempos, será condenada. É isso que ele está falando aí. Que nós temos que
é escolher andar no caminho estreito. Nós temos que escolher andar no caminho apertado, porque é esse que conduz à vida. Nós temos que escolher ser árvores que dão frutos. Não há ninguém nessa terra que não tenha um dom, não há ninguém nessa terra que não tenha vindo para contribuir com um propósito divino. E eu pergunto, qual é o seu propósito? A maioria das pessoas passam por essa terra sem saber para o que ela veio. Qual o propósito da vida dela? Muitas pessoas não dão resultados porque estão perdendo tempo com coisas que não fazem parte do propósito dela. Estão muitas vezes sonhando sonhos que não fazem parte do propósito dela, por isso ela não vai para frente, né? E voltando aqui para o texto, ele fala aqui, ó, não ande na porta larga e cuidado com os falsos profetas. E ele vai dizer aqui um outro sinal em que você pode conhecer, né, um servo de Deus. Se nós formos analisar sinais, falar em línguas, expulsar demônios, curar enfermos, fazer sinais e maravilhas, tudo isso aí são sinais para homens, né? E tem muitas pessoas que se impressionam com isso, mas naquele dia Jesus vai dizer para muitos, ó, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, porque conhecido diante de Deus é aquele que faz a vontade do Pai, é aquele que, mais do que agradar a homens, ele busca agradar a Deus no seu quarto em oração, ele busca agradar a Deus na sua devocional e assim por diante. É o que ele fala aqui, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, né? Então, nós podemos ver aqui nesse texto que muitos eles vão fazer sinais, eles vão de certa forma fazer maravilhas, eles vão pregar a palavra, vão dar estudos, entendeu? Mas muitos não serão salvos, porque salvo é aquele que faz a vontade do Pai, aquele que mais do que prezar por uma boa reputação, ele preza pela intimidade dele para com Deus, né? E é o que ele vai dizer aqui, ó. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Nós podemos inferir por esse texto que conhecido diante de Deus é aquele que faz a vontade do Pai. Conhecido diante de Deus é aquele que busca ao Senhor em jejum, em oração, né? E que, ao invés de seguir falsos profetas, eles seguem aqueles que verdadeiramente pregam a palavra de Deus. Eles andam no caminho estreito. Escolhe o caminho do sacrifício. Eu quero dizer para você que está me ouvindo que não existe vida espiritual sem sacrifício, né? E para ilustrar tudo isso que eu estou falando, né, sobre aquele que verdadeiramente é cidadão do céu, aquele que faz a vontade do Pai, aquele que vai morar nos céus, ele termina dizendo, ó, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, ele será comparado a um homem que construiu a sua casa na rocha. Ele cavou, construiu a sua casa, e vieram os rios, vieram os ventos, as tempestades, e aquela casa não caiu. Por quê? Porque quando nós fundamentamos a nossa fé, não em Santo Antônio, Santa Maria, Santo Benedito, mas no Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nós temos construída uma casa na rocha que não vai ruir quando vierem as lutas, as adversidades, quando vier coronavírus, quando vier o desespero, a depressão, porque a nossa fé estará fundamentada no Senhor. Porém, aquele que ouve essas palavras e não pratica, ele será comparado a um homem que construiu a sua casa na areia. Porque quando vier a chuva, vier os ventos, vierem as adversidades, aquela casa ruirá por não ter fundamentos. Então, resumindo aqui para finalizar este vídeo, nós podemos ver que é a vontade do Senhor que nós entremos e andemos pelo caminho estreito, né, pelo caminho apertado, porque é Ele que
conduz à vida eterna. E para nós nos conduzirmos aos céus, para nós termos uma certeza que a nossa fé está fundamentada na palavra, nós temos que nos acautelar, tomar cuidado com os falsos profetas que muitas vezes se apresentam vestidos de ovelha, mas são lobos vorazes. Né? Quando vem a luta, vem a adversidade, ele corre, porque muitas vezes ele só quer lucro, ele só quer fama, ele só quer status, entendeu? Mas não está preocupado em pregar a palavra do Senhor. Né? Se nós quisermos ter uma vida saudável, nós temos que tomar cuidado com quem a gente ouve. E outra coisa, termos uma fé fundamentada não naquilo que é exterior, mas no Senhor Jesus, em fazer a vontade do Mestre. Não, é claro que, em primeiro lugar, para que Deus veja, né? Porque não tem como eu dizer que eu sou servo se você olhar para a minha vida e não ver frutos na minha família, não ver frutos na minha vida financeira, na minha vida espiritual. Entendeu? E ele vai dizer aqui o seguinte, que conhecido diante de Deus é aquele que edificou a sua casa na rocha, que é Jesus, e que anda nos seus caminhos. Então finaliza essa palavra dizendo o seguinte: se você tem andado pelo caminho largo, peça perdão. Deus, com certeza, Ele quer trazer perdão, Ele quer trazer restauração sobre a sua vida. Né? Quer dizer, tenha referenciais de boa índole, homens e mulheres de Deus que preguem verdadeiramente a palavra. Sirva ao Senhor, não para que homens vejam. É claro que quem serve ao Senhor, né, não tem como eu ter fé sem obras, porque a fé sem obras ela é morta. As pessoas vão ver na minha vida os resultados, os frutos. Mas em primeiro lugar nós devemos agradar ao Mestre e andar firmado na rocha que é o Senhor Jesus. Amém? Então um grande abraço para vocês e fica aqui, né, esse vídeo para edificação da fé da igreja.